Trazendo bastidor, eu vou fatiar um pouco aqui, eu vou entregar um pouco de bastidor agora, abrir análise, entregar mais um pouco de bastidor, voltar com análise e entregar uma terceira fatia de bastidor para vocês. Vamos começar falando sobre a conta, né? A conta. Essa conta que você vai ver aí, passando de 50 votos, ela tem esse trabalho de atrair a oposição. Eu estava aqui na abertura trazendo informação para vocês de que muita gente já contabiliza os aliados do Lula no Senado, ou seja, senadores da base aliada, que Zanin já tem mais de 50 votos no plenário da casa e que a situação está desenhada de maneira muito favorável para ele. E aí, assim que terminou a abertura, recebi informação de uma fonte do PL, da direção do PL, partido de Jair Messias Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, dizendo: Zanin terá votos no PL também. Ele almoçou com o presidente nacional do partido, isso aconteceu na semana passada. Esse é o tamanho da articulação que Cristiano Zanin está fazendo, né? Ele está percorrendo os gabinetes, inclusive falando com Valdemar da Costa Neto. O próprio Bolsonaro decidiu não atacar, não trabalhar contra a indicação de Cristiano Zanin, num novo gesto à institucionalidade, e aí teve esse almoço Zanin com Valdemar da Costa Neto. A ideia é que na bancada do PL, Zanin tenha mais votos a favor do que contra a sua indicação. Esse é o arco de alianças que está se formando em torno desse personagem, que ontem à noite participou de um jantar que reuniu governistas e oposicionistas. O presidente do Senado estava lá e foi nesse jantar depois que, fazendo as contas, observando como é que estava ali o clima e o entrosamento em torno de Cristiano Zanin, que se chegou nessa conta de mais de 50 votos. Ele precisaria de 41. Vem para cá, Leandro Rezende, Tainá Falcão e também o Yuri Pita. E eu começo falando com o Leandro dessa vez pelo seguinte, Leandro. Valdemar da Costa Neto é o que tem de mais pragmático na política, talvez ao lado dele Ciro Nogueira, são personagens que se movem muito pelo 2 e 2 dá 4, é assim que funciona a cabeça deles, né? E Valdemar da Costa Neto ter se encontrado com Cristiano Zanin sacramenta essa ideia que ele já tinha deixado no ar ao dizer que achava um bom nome, de que sim, ele vai colher votos também dentro do PL. Agora, a articulação avançou a ponto do Zanin ter mais votos a favor do que contra, segundo está estipulando um quadro do próprio partido de Bolsonaro no Senado. O que mostra um pouco, né, para além desse pragmatismo do Valdemar Costa Neto, como que não vale a pena, muitas vezes, para quem acompanha a política com tanto ódio, com tanta raiva, de nós contra eles o tempo todo, na hora do vamos ver, as pessoas acabam se ajeitando, né? O PL, que prometeu fazer uma oposição intransigente ao governo Lula, na verdade, Valdemar Costa Neto está levando o partido para um outro caminho. Claro que vai ter ali radicais livres, como o Nicolas Ferreira, que apresentou uma ação na justiça totalmente estapafúrdia para tentar barrar a nomeação que o Lula fez do Zanin, escondeu a prerrogativa do presidente da República. O Magno Malta, que é o senador do PL do Espírito Santo, vai ali tentar fazer um barulho também. Ele é membro da CCJ, né? Então vai ter ali espaço para fazer um barulho, gravar um videozinho para suas redes sociais. Mas na hora do vamos ver, o Valdemar Costa Neto está tentando tirar a pecha que ficou em cima do partido dele, e porque ele sabe que ele tem uma potência eleitoral gigantesca na mão. O PL fez a maior bancada da Câmara dos Deputados e não fossem as mudanças de partido dos senadores, o PL também seria, que foram para o PSD, né, o PL também seria a maior bancada do Senado, né? Foi um arranjo ali já durante esse ano que tornou o PSD o maior partido do Senado. Então o Valdemar Costa Neto sabe do canhão que ele tem na mão e não quer assim dispor com um ministro que vai ficar tantos anos no Supremo Tribunal Federal, porque o PL tem várias pessoas super investigadas em inquéritos que estão tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no Supremo Tribunal Federal, e também tem essa visão aí de colocar o partido numa direita mais pragmática, muito diferente do que foi o partido nas eleições de 2022. E aí, nesse sentido, para fechar, o Valdemar Costa Neto já tinha dado, né, a indicação de que ia liberar a bancada. O que a gente está vendo agora é que não só a bancada vai estar liberada para se abster ou para votar
contra, mas virão votos a favor do PL para o Cristiano Zanin. Um cenário que muita gente há 2, 3 meses atrás achava impossível, está aí. Essa é a política como ela é, o Valdemar tentando levar o partido para um caminho mais tranquilo, uma direita mais tranquila do que, enfim, alguns expoentes da legenda querem levar. Gente, ontem nesse jantar, eu estou abrindo aqui, olha só, né, como é que foi. O jantar foi na casa do Weverton Rocha, que é do PDT, é base, já era apoio, mas tinha oposicionistas lá. Sim, gente que está na centro-direita, que está mais distante e que fizeram questão de comparecer para ouvir Zanin. Qual foi a dinâmica, né? Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, foi a esse jantar, chegou a fazer um pronunciamento para apresentar a situação, agradecer os presentes, o que mostra ele também a boa vontade de Pacheco com essa indicação. Pacheco, aliás, que é citado nas rodas de políticos como uma opção para a segunda vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, né, todo mundo pisca hoje pensando na piscadela de amanhã. Então, Pacheco vai, faz essa apresentação. Em seguida, a professora Dorinha fala em nome das senadoras mulheres, né, para dizer um pouco da expectativa e das demandas. As mulheres têm tratado muito sobre a questão da garantia da igualdade de salário para pessoas que fazem a mesma função. Isso foi aprovado, foi determinado pelo governo, mas pode ser judicializado. O Zanin tem se comprometido com essas pautas. E aí, enfim, fez uma fala, Cristiano Zanin, apresentando basicamente as suas linhas gerais, né? Que temas de controvérsia social devem ser definidos por quem é eleito pelo povo, o que soa como música para os ouvidos do Congresso Nacional, e em especial dos mais conservadores. Eu cheguei falando com a fonte, falando com o senador, eu perguntei, mas senador, ele está trabalhando as teses dele em cima do quê, principalmente? Ele falou, principalmente em cima de voto. Principalmente em cima de voto. Então tá falando tudo que todo mundo quer ouvir. Ele disse, né, o senador que participou ontem dessa reunião, não há dificuldade nenhuma entre as forças que estão mais próximas do governo e ele tem recebido muitos acenos dos oposicionistas. Então, por isso, a gente calcula que ele tenha mais de 50 votos por baixo já garantidos. E o Alexandre Padilha, defendido pelo Lula hoje, passou lá pelo jantar para dar aquele abraço e aquela força, marcando presença, articulação do governo também pelo indicado de Luiz Inácio Lula da Silva. Yuri Pita. Dani, ouvindo o teu relato, assim, primeiro, né, que a tradição na nossa República é que o nome que o presidente indique, seja ele qual for, tende a ser aprovado pelo Senado. O Senado não compra esse tipo de briga com quem vai quem vai ser ministro da Corte, que é responsável por, eventualmente, julgar casos envolvendo os senadores. Isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista corporativista ou corporativo e institucional, de fato, todos, sem exceção, se a gente for buscar no retrospecto de como foram essas conversas entre os indicados ou indicadas e os senadores, todos vão falar a mesma coisa, que, olha, o judiciário tem o seu poder, o Congresso tem o seu poder, é preciso respeitar. Mas não se pode esquecer que, sim, o Supremo teve um papel que muitos criticam de ativismo judicial, mas que foi importante em uma série de pautas relacionadas a comportamentos na sociedade. Basta lembrar a questão do aborto em casos de anencéfalos, de fetos anencéfalos. Se não fosse o Supremo, se fosse esperar o Congresso Nacional, quantas mulheres não teriam que levar até o fim uma gravidez que sabiam que seria dolorosa e que teria um fim dos mais tristes que uma pessoa pode ter, que é ver o seu filho simplesmente morrer depois de nascer. Enfim, isso foi uma causa importante que o Supremo tem muito orgulho de ter aprovado nesse sentido. Mas é claro que, como te disse a tua fonte, o discurso agora é em função de votos. Muita gente vê no Supremo o desenho que se configura, ou durante o governo Bolsonaro parecia se encaminhar para um desenho em que as disputas ideológicas do Congresso Nacional entre direita e esquerda ficariam mais evidentes no Supremo também, exemplo do que acontece na Suprema Corte Americana. Do jeito que a coisa está indo neste momento, não parece ser tanto o caso. Tainá, a questão de Zanin ter sido o homem que impôs as maiores derrotas à Lava Jato parece estar pegando, né, a favor dele, no caso, dentro do Congresso Nacional.
É isso mesmo, Dani. Curioso, né? Eu trouxe até uma informação esses dias que eu estava lá no dia que um dos dias que o Zanin estava lá também fazendo esse périplo pelos gabinetes, quando ele quase deu de cara com o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Eu tive a oportunidade de conversar com o Moro sobre Zanin. Perguntei para ele, olha, a gente está todo mundo querendo saber qual vai ser o seu posicionamento. Aí ele fala, estou com o espírito livre para ouvir o Zanin. Foi questionado também se receberia, né? Me parece que o Zanin não vai fazer esse movimento, mas o Moro deu uma abertura, né? Falou de cordialidade, enfim, que sinalizou de que estaria, sim, se fosse o caso, sentando para conversar e ouvir o Cristiano Zanin. E aí, Dani, você falando de Lava Jato, né, porque é um ponto que é colocado também, né, nos questionamentos aos senadores, né? Isso entra isso vai entrar de alguma forma? É possível que um ou outro senador traga esse assunto para o debate? Sim, mas me parece que na maioria, todos eles estão tratando da seguinte forma, aqui ele não é mais advogado do presidente da República. Ele está vindo como candidato ao Supremo Tribunal Federal. Me parece que a maioria dos senadores, e é claro, a maioria que está a favor de Zanin, tenta isolar essa imagem dele de advogado do presidente. Com algumas exceções, é claro, mas até mesmo Sérgio Moro traz, quando pergunta sobre questionamentos que podem surgir na sabatina, outros assuntos, Dani, assuntos mais amplos, né? Posicionamentos em relação ao marco temporal que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, lei de estatais, aborto, coisas que até mesmo a gente fica curioso para saber qual é a opinião de Zanin a respeito. Mas Lava Jato não, me parece que essa é uma questão meio que acordada entre os senadores, né? De que vamos tratá-lo como candidato ao Supremo e não pelo seu passado como advogado do presidente da República. O próprio Supremo Tribunal Federal, né? Eu nunca vou esquecer o ministro falando, olha, elo pessoal, né? Lula se dissolve e se dilui com o tempo, né? Ele não é petista e isso é o que importa.